Gostaria de passar então para a próxima apresentação. Gostaria de chamar à mesa a Juliana Batista. Ela é geógrafa, mestre em geografia, especialista em geotecnologias aplicadas à análise ambiental, especialista em planejamento e uso do solo urbano. Atualmente ela é coordenadora de geoinformação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouquinho aqui da criação da nossa secretaria e de como a gente tem usado geotecnologias para o desenvolvimento regional. Para o desenvolvimento regional, porque o nome da secretaria é Secretaria de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca. Bom, é uma secretaria nova, né, no governo do estado. Ela foi criada em 2011, não fazia parte da estrutura do governo, né? E foi criada sem infraestrutura nenhuma, né? A gente até brincava que a secretaria funcionava na mochila do secretário, e a gente passou aí 1 ano e meio se estruturando, mesmo fisicamente. Isso eu também vou falar um pouquinho mais à frente. E a missão da secretaria é promover a gestão e a função social do território e da economia através de políticas públicas de estímulo e fomento ao desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável, além de estabelecer arranjos racionais para a distribuição de alimentos e a melhoria da condição de produção e comercialização do pescado. Por que que isso está entrando na questão do desenvolvimento regional? Né? A nossa secretaria ela recebeu 2 vinculadas que já existiam antes da existência da secretaria, e que foi a SEASA, que são as Centrais de Abastecimento do Estado do Rio, e a Fundação Instituto de Pesca do Estado. E a gente também vai falar um pouquinho à frente. Então, a gente teve que integrar na missão de desenvolvimento regional também as funções da SEASA e da FIPED. Né? A gente recebeu uma grande responsabilidade, né, que é trabalhar o desenvolvimento regional no Estado. E aí, se a gente for pensar desenvolvimento regional, só a questão do desenvolvimento e da região já são conceitos extremamente amplos. E a gente pensou, bom, então como vamos começar a trabalhar desenvolvimento regional dentro do governo do Estado? A gente tem grandes esforços e, a princípio, a gente está no fortalecimento de parcerias estratégicas institucionais, até para as outras secretarias conhecerem a nossa secretaria dentro da estrutura, e a promoção e interlocução entre os municípios, a sociedade civil, órgãos do governo do Estado e órgãos financiadores, né, para todos os nossos projetos. Ela prioriza esforços nas áreas do Estado do Rio que estão recebendo e estão passando por algum tipo de transformação, né, econômica, social, por conta dos grandes investimentos feitos no Estado. E, nesse contexto, a Secretaria vem atuando nas fragilidades sociais e propondo investimentos que revertam efeitos negativos que possam ser causados por esses grandes investimentos, grandes empreendimentos. Né? Aqui a gente colocou alguns exemplos, que é o Porto do Açu, né, a Barra do Furado, com o PERJ, linha 3 do metrô, o pier da Petrobras que liga ali a região de Itaoca, em São Gonçalo, ao Comperj, o Arco Metropolitano, né, o Porto de Itaguaí e Angra 3. Por que que a gente, a princípio, priorizou esses investimentos? Primeiro, porque eles causavam impactos regionais de grandes proporções. Né? Eles, embora estivessem alocados em um determinado local, eles causam uma transformação na dinâmica espacial de uma região como um todo. Então, Porto do Açu, a gente começou a observar, tendo uma unidade nossa da Secretaria em Campos, que está ali atualmente trabalhando diretamente com a questão das transformações causadas pelo Porto do Açu. Barra do Furado, a gente achou que fosse em 2011, que ela fosse ter uma dinâmica um pouco mais rápida, mas ainda não, a gente não está percebendo grandes transformações por conta disso. O Comperj, né, que está aqui pertinho da gente, está impactando uma grande região, né, os municípios compostos aí pelo Conleste. O pier da Petrobras, que por conta da dinâmica em São Gonçalo e de fazer uma ligação da Baía de Guanabara com o Comperj também
está causando uma série de transformações. O Arco Metropolitano, que existe uma Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Obras, que está responsável por isso. Já existe o projeto, né, do Plano Diretor Metropolitano para o Arco. Existe a Subsecretaria de Planejamento dentro da Secretaria de Obras, que criou o Comitê Metropolitano, onde existe várias secretarias do Estado fazendo parte, e existe um grupo de trabalho trabalhando com a questão de geotecnologia e geoinformação do Comitê Metropolitano, do qual a gente faz parte. A questão de Angra, a atuação da FIPERJ, que é uma vinculada nossa, tem uma atuação muito importante na Baía da Ilha Grande, junto com a INEA, que também a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, todos esses empreendimentos têm alguma ação nossa, seja da secretaria, seja de alguma vinculada, observando essas transformações e entendendo como a gente pode atuar de uma forma integrada nessas áreas, né, como prioridade para a nossa secretaria. Bom, aqui é um organograma bem enxuto de como a secretaria foi criada, né? Como eu falei para vocês, 2011, a gente tem aí nem 2 anos, fizemos 2 anos de secretaria, né? 2 anos e alguns meses, onde a SEASA e a FIPERJ são órgãos vinculados, mas têm uma estrutura própria, tem sua presidência, tem suas tarefas lá bem definidas, mas está vinculada à secretaria, né? O gabinete do secretário, que tem uma série de assessorias vinculadas a ele, entre elas a assessoria de tecnologia da informação, que é uma assessoria extremamente parceira, que tem trabalhado em todos os trabalhos voltados para a área de geotecnologia junto com a gente. O nosso assessor está até aqui, o Gaio, depois na parte de perguntas, se alguém quiser ter alguma pergunta um pouco mais específica na área de infraestrutura e de TI, ele veio aí para nos apoiar. Né? E a secretaria é dividida em 3 subsecretarias, onde a nossa coordenação de geoinformação está numa subsecretaria adjunta de ações finalísticas, né, que é voltada para a questão de desenvolvimento regional efetivamente. Né? A outra secretaria é um pouco mais administrativa, e a Secretaria de Pesca e Aquicultura, que faz um link mais direto com o pescador artesanal e com a Fundação Instituto de Pesca, que é uma fundação de pesquisa, né, da indústria pesqueira, da questão da pesca como um todo no Estado. Então, a secretaria está meio que dividida nessa estrutura. Como eu já falei, a SEASA e a FIPERJ, elas já existiam anteriormente, tem aí mais de 20 anos de existência. Elas já possuíam uma base de dados bem robusta, com muitas informações, mas que não estavam sistematizadas. Então, a secretaria agora, por conta de vir pensar na questão de geotecnologia, de geoinformação, tem dado apoio às 2 vinculadas para a estruturação dos seus bancos de dados, para a estruturação das suas bases de dados, para a sistematização dessa informação e disponibilização aí um pouco mais fácil. Né? A FIPERJ, ela possui 14 unidades descentralizadas, né, da nossa, e a SEASA possui 6 unidades também descentralizadas no Estado. Né? Aqui está uma distribuição de como elas estão dentro do Estado. Né? A FIPERJ tem um total de 14 unidades, sendo 6 escritórios regionais, com uma área de atuação bem definida, assim, definida regionalmente. 2 unidades de pesquisa, uma no Rio de Janeiro e a outra lá em Rio das Flores. Uma escola de pesca que funciona em São Gonçalo, que capacita o pescador artesanal em artes de pesca, em construção de embarcações. 2 unidades de produção de peixe e 2 unidades didáticas que também dão apoio e fazem a extensão no interior do Estado. E a SEASA tem 6 unidades centralizadas, que estão aqui no Rio de Janeiro, São Gonçalo, São José do Baía, Itaocara, Pátio do Alferes e Nova Friburgo. A FIPERJ, ela trabalha em muitos municípios com a questão da extensão. Ela capacita não só as pessoas que trabalham com a pesca marítima, mas também que trabalham com a pesca de interior, né, nos rios, e que fazem a aquicultura, né, que trabalham, como não? Desculpa. Existem algumas fazendas, né, de aquicultura, maricultura,
piscicultura, carcinocultura e toda a FIPERJ dá um apoio a esses grupos de extensão. A gente tem trabalhado também muito diretamente com o pessoal do INEA, principalmente na parte do licenciamento, que o pequeno produtor, às vezes ele trabalha, tem uma grande produção, mas por não estar licenciado, fica trabalhando de uma forma um pouco clandestina. Então, a FIPERJ tem trabalhado diretamente com esses pequenos produtores para o licenciamento, para a extensão, para a organização dos dados deles, tanto de levantamento topográfico quanto de uso da água. Então, isso tudo está compondo um banco de dados geográfico com todas essas informações para poder fazer o licenciamento. E a SEASA tem trabalhado um pouco menos com a questão de geotecnologia, porque elas trabalham muito na ponta, na questão do abastecimento mesmo de alimentos no interior do estado. Então, a gente tem até alguns investimentos aí em geotecnologias na área da SEASA, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas são muito menores do que na Secretaria e na FIPERJ. Né? Como eu falei, o nome da Secretaria ela é composto por dois conceitos muito importantes, né? Trabalhado principalmente na área de geografia, que é o conceito de região e o conceito de desenvolvimento. Né? E aí um conceito de região amplamente discutido fala de área geográfica, de território, dependendo da temática que você está trabalhando, você regionalizar de alguma forma, né? A questão da contiguidade, do caráter integrador dessas áreas, para entender região como mesmo um recorte espacial, né? Sem esquecer da identidade cultural e social, que também podem não ser físicas, mas existem enquanto regionalização, algum tipo de regionalização. E a questão de desenvolvimento, né? Que o desenvolvimento vem muito atrelado à questão de desenvolvimento econômico, e a gente sempre se preocupa que o desenvolvimento regional ele não pode ser pensado só economicamente, mas também na questão da melhoria da qualidade de vida da população. Então, bem-estar econômico e social seriam aí os pilares para um desenvolvimento econômico da forma que a Secretaria entende. Né? E para que haja o desenvolvimento, a gente pensa sempre na questão de planejamento. Você não desenvolve área nenhuma se você não pensar em planejamento anteriormente. Então, o planejamento com o uso de geotecnologias para a construção de informações e dar apoio ao desenvolvimento regional, esses são os pilares de que a gente tem começado a trabalhar na Secretaria. Né? Conhecer para planejar e para desenvolver, eles não podem andar separadamente. Né? E para isso, para pensar nisso, a gente, no início da Secretaria, pensou em um sistema de informação geográfica. Né? E sistema de informação geográfica que atenda a Secretaria, né, internamente, né, uma necessidade de incorporar tudo isso nos trabalhos da própria Secretaria internos, como também na necessidade de entendimento de uma organização e estruturação de uma base de dados integrada e uma aquisição de infraestrutura necessária que pudesse sistematizar essas informações. O governo do Estado, embora seja uma estrutura extremamente robusta, ele não tem tantas iniciativas voltadas para a questão de infraestrutura na área de geotecnologias. Né? Nós temos alguns investimentos isolados por parte das secretarias. Né? Tá aí o INEA, que não me faz mentir, tem uma estrutura de banco de dados espacial, de compra, de aquisição de material cartográfico e bases cartográficas, imagens de satélite, bastante isolado, que é um pouco difícil essa integração no Estado. Tem a antiga Fundação CID, a atual Fundação CEPERJ, que tem um histórico aí de trabalho bastante, né, robusto, tem uma carga, é o nosso representante no governo do Estado na infraestrutura de dados espaciais do nacional, então a gente trabalha junto com eles, mas a integração disso tudo dentro do governo do Estado ainda estava um pouquinho aí engatinhando, e a gente tenta, de alguma forma, fazer isso pensando o desenvolvimento regional de forma integrada com todo mundo. Né? Então, um paralelo que eu faço é a produção de informações espaciais com investimento em infraestrutura. Você dificilmente consegue produzir informações se não tiver infraestrutura aqui para armazenamento daquilo, para disponibilização daquela informação. E o objetivo mesmo é organizar e sistematizar todas essas informações no Estado.
né? Então, pensando nos componentes de um sistema de informação, a gente pensa em software, em hardware, em people, em procedimentos metodológicos de como isso vai ser feito e na base de dados, né? Os investimentos que a gente fez em software estão todos na plataforma ArcGIS, né? A gente fez, quando a secretaria foi criada, a gente pensou em quais eram as plataformas, quais eram os softwares mais utilizados e que a gente conseguiria fazer uma integração aí de dados mais facilmente. Então, a gente optou pela tecnologia do ArcGIS, né? A gente comprou aí 12 licenças do ArcGIS, sendo 4 licenças do Info, 4 do Editor e 4 do View, para disponibilização não só na secretaria, quanto na FIPERJ, quanto nas outras secretarias de Estado. Então, todas essas licenças, elas são concorrentes, elas estão na base de dados, elas estão no servidor do Proderj, para poder utilizar pelas diversas secretarias, não só internamente. A gente comprou 2 licenças de servidor Windows, 2 licenças do SQL Server para funcionar o nosso banco de dados junto, 5 licenças da Office, 4 licenças do CADMap. Por que a gente optou por comprar também o CADMap? A nossa secretaria ela é composta por uma série de profissionais que não são da área de geotecnologia, tá? Que não são geógrafos, não trabalham diretamente com isso. Nós temos muitos arquitetos, muitos economistas, muitas pessoas de outras áreas, e que trabalhavam com a plataforma do AutoCAD. Então, a gente entendeu que uma migração para trabalhar com o CAD, para trabalhar com informação espacial e com geotecnologia, o AutoCAD Map seria aí uma migração um pouco menos traumática para esses profissionais. Então, a gente comprou 4 licenças do CAD Map, que estão sendo utilizadas também, e 2 pacotes de extensão do ArcGIS, que também são concorrentes, também estão no servidor para quem liga o computador primeiro e precisa utilizar, baixa a extensão, utiliza e depois solta a extensão para um outro trabalho, para outras pessoas poderem utilizar. E adquirimos também um ArcGIS Server, que também está no Proderj, não está lá na nossa secretaria. A estrutura, depois eu vou explicar mais ou menos como está. A gente tentou não centralizar na secretaria para ter um maior apelo de integração de informação com as outras secretarias, então a gente optou por colocar tudo lá no Proderj. Né? A gente teve um investimento também grande em hardware. Isso, de repente, para as outras secretarias, quanto mais prefeitura do Rio, pode não parecer muito, mas uma secretaria em que não tinha espaço físico, não tinha mesa, não tinha infraestrutura, isso aqui é, assim, muita coisa dentro da estrutura da secretaria, porque realmente a gente não tinha nem local para ficar. Então, a gente, em 2 anos, conseguiu uma estrutura bastante interessante para começar a integrar as informações e até para despertar o interesse de que, dá para fazer com um custo não muito alto e dá para fazer integração mesmo numa estrutura um pouco pequena como é a nossa secretaria. Então, com isso, a gente espera aí no futuro ter investimentos maiores na área de geo. Nós compramos 2 servidores, né, para hospedar análise, diagnóstico e projetos que estão no Proderj, que numa primeira etapa a gente comprou 15 workstations, que são computadores de alto desempenho, e agora já estão chegando mais 25, estão chegando mesmo, já chegaram vários, né, já foram instaladas, já estão lá funcionando, com monitores de alta resolução, são máquinas que funcionam como servidores, assim, são de alto desempenho mesmo. 14 GPS, né, 2 que estão na secretaria e os outros 12 que estão distribuídos na SEAS e na FIPERJ. A ideia é que a gente tenha GPS em todas as unidades de extensão, que é onde todos possam utilizar e possam, para as suas vistorias, já irem com GPS. 4 tablets, né, não só para coleta de dados e informações, mas também para, no campo, as pessoas terem acesso às nossas aplicações, ao que a gente está desenvolvendo, e uma plotter que tem sido, assim, de grande apoio para todos os nossos trabalhos internos quanto externos, aí, trabalhando com CEPLAG em conjunto, com o pessoal da INEA e tal. E tivemos um investimento em People, que foi a criação da nossa coordenação. A estrutura inicial da secretaria não existia uma coordenação de geoinformação, existia uma coordenação de informações, estudos e pesquisa, que era tudo junto, e que a gente viu a necessidade de, a gente tem que ter uma coordenação voltada para isso,
porque só a questão de estruturação da base de dados, quanto depois da produção de informações, isso dentro de uma outra coordenação vai ficar um pouco perdido. A gente precisa de pessoas voltadas para esse tipo de trabalho. Então, em maio de 2012, a gente conseguiu criar na estrutura essa coordenação de informação. Então, a gente fez aniversário agora há pouquinho tempo, né, de 1 ano de coordenação. Essa coordenação ela é composta por 5 técnicos que têm experiência na área de geotecnologias, né, uns mais, outros menos. A gente tem uma técnica que a gente diz que é extremamente necessária, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande. Ela não trabalha com a ferramenta em si, mas ela trabalha com levantamento de informação, com base de dados, com integração de informação, conhece todo mundo do Estado que faz parte da nossa coordenação, e isso é extremamente importante. Os outros técnicos são da área, são especialistas em geotecnologias, em planejamento e uso da ferramenta. E temos 3 estagiários de geografia que são assim, fundamentais para dar um apoio aí, tanto nos trabalhos do dia a dia, quanto nessa empreitada de tentativa de articulação entre as secretarias. Né? Importante é a nossa assessoria de tecnologia de informação, né, que o Gaio está aqui. Temos 3 técnicos na área de TI voltados para nos apoiar, tanto na questão de bancos de dados, quanto na questão de infraestrutura, de rede, de organização. Temos a parceria com o Proderj, principalmente também na questão de banco. O nosso banco de dados está hospedado lá no Proderj, então a gente precisa de um contato ali direto com eles. E a gente fez uma capacitação grande do corpo técnico, não só do corpo técnico da coordenação, mas também esses arquitetos, economistas que trabalham na secretaria e que precisavam começar a ter um contato com a tecnologia, entendendo que não vai adiantar um grupo apenas trabalhar com isso, e se a secretaria não se articular. Então, a gente teve treinamento no ArcGIS, no CADMap, tivemos consultoria assistida na instalação do ArcGIS Server e na modelagem do banco de dados. Né? Tivemos aí 1 ano e meio de suporte e transferência de tecnologia por parte de uma empresa contratada, que a gente tinha um suporte aí de 24 horas, né, ligando e tal, com eles. Esse suporte acabou, a gente não conseguiu renovar, mas a gente está buscando novas parcerias, inclusive aqui com o pessoal do LabGIS, da UERJ, para tentar aí continuar esse trabalho e, quem sabe, novos frutos aí mais à frente. Né? A questão de investimento em sistematização e procedimentos, principalmente internos, né? A gente tem feito alguns relatórios de acompanhamento dos trabalhos para a gente ter um histórico do processo, do que a gente tem feito na área de geotecnologia, como a gente tem feito, deixar mesmo aí um histórico para que a gente sabe que de 4 em 4 anos tem algumas mudanças nas secretarias, e a nossa preocupação é isso ficar perdido daqui a 1 ano e pouco com um novo grupo, quem trabalha em órgão público, em secretarias de Estado, município do Rio nem tanto, porque tem um corpo técnico muito grande concursado, né? Mas o governo do Estado ainda está meio que engatinhando nisso, então tem muitos cargos comissionados. Eu sou, inclusive, extra-quadro, eu não sou do quadro, mas a minha vida inteira, desde a minha formação em 2002, eu sempre trabalhei em órgão público e sempre me dediquei a isso, e sei da importância da gente manter um histórico dessas informações para quem vem, né? Porque pode não ser a gente, mas daqui a 4, 5 anos a gente pode voltar e tem que ter alguma coisa ali de histórico dessas informações. E em relação aos investimentos externos, a gente tem trabalhado em parceria com outras secretarias, principalmente na elaboração de notas técnicas. Notas técnicas voltadas porque a gente já tem uma padronização de dado espacial, né, de infraestrutura de dados espaciais dadas pela INDE, dada pela Sociedade Brasileira de Cartografia, mas a gente entende também que as pessoas que não trabalham com esses dados, elas têm muita dificuldade em entender aquelas informações, né, em ler aqueles manuais imensos, em entender a linguagem de como aquilo é. Então, a gente tem se preocupado em fazer algumas notas técnicas um pouco mais didáticas para quem está começando a trabalhar com geotecnologia, de como tem que ser a padronização dos dados, como isso tem que ser disposto no nosso banco, como isso tem que ser validado. Então, a gente tem aí trabalhado na elaboração dessas notas técnicas. Uma delas era em relação, inclusive, a preenchimento de metadado,
né? Porque a gente tem aí uma série de dados que a gente não sabe a origem, não tem o preenchimento do metadado, então a gente está tentando fazer uma nota técnica aí de umas 3 folhinhas no máximo para a pessoa preencher o metadado e ter essa informação aí resguardada. A gente tem trabalhado isso com o pessoal do ITESG diretamente, a gente montou um grupo de trabalho que tem se encontrado aí com uma certa periodicidade aí para montar essa nota técnica. E a questão da base de dados. Como, de novo, uma secretaria recente e tal, a gente tem muitos dados secundários, a gente não produziu ainda nenhum dado, nenhuma informação, então a gente trabalha com dados secundários de fontes externas, né, IBGE, INEA, todos os órgãos que produzem algum tipo de informação, então a gente já está organizando isso no nosso banco. E de dados primários, a gente tem um volume absurdo de estatística pesqueira, que é feito pela Fundação Instituto de Pesca, que isso está começando a ser sistematizado a partir de agora. Né? Então, essa é a estrutura que a gente tem enquanto sonho, né, de uma arquitetura aqui multicamada, de como ela deveria funcionar, e é o que a gente está buscando, né, que é aqui a estrutura do desktop, que são os técnicos trabalhando e encaminhando diretamente, consumindo informações de um servidor via web, né, um servidor de aplicação, um servidor de mapas, todos os nossos bancos integrados a isso, integrados a questão mobile de quem está no campo, de quem está... A gente está perseguindo isso, já temos algumas etapas disso estruturadas, como eu vou mostrar aqui na frente. Né? A gente já tem estruturado no Proderj, e aí, como eu falei, uma preocupação nossa em não manter a estrutura dentro da secretaria, exatamente para não causar aquilo, mas a secretaria é nova, ela pode, de repente, não existir mais, e aí como é que fica o dado que eu disponibilizei para vocês e vocês estavam centralizando? Então, para a gente não correr esse risco de não conseguir integrar a informação por conta de uma preocupação por parte das outras secretarias e dos outros secretários, a gente optou por manter uma estrutura no Proderj. Para quem não conhece, o Proderj é a nossa central de dados de informações do governo do Estado. Né? Todo mundo está ligado à Infovia do Proderj, à organização do Proderj. Então, a nossa estrutura, que foi adquirida pela Secretaria, está lá. Então, a gente tem um servidor de banco de dados, um servidor de aplicação via web e um servidor para o ArcGIS Server, para nós montarmos as nossas aplicações. Né? E temos na secretaria a estrutura do ArcGIS Desktop, que são os usuários utilizando, e a gente tem um servidor local de teste para, antes de mandar tudo para o Proderj, a gente testar, ver se como é que está funcionando. Então, a gente tem uma estrutura extremamente descentralizada. Né? Aqui é como está funcionando a nossa questão da produção de informação. Né? Todas as caixinhas que estão em azul, elas estão na secretaria. Tá? E elas estão em azul, mas elas poderiam ser verde e ser do INEA, elas poderiam ser marronzinho e ser do ITESG, elas poderiam ser de qualquer outra cor e ser da própria secretaria. Né? A estrutura está na própria secretaria. Então, a gente tem um banco de dados no Proderj, né, que a gente consome informação e alimenta o banco pela secretaria. Né? A gente tem o ArcGIS Server, que para publicação também no Proderj. Então, a gente faz os nossos projetos no desktop, publica no server, né? Manda para o server, que está lá no Proderj, consome de novo pela aplicação, e aí a gente tem usado dois softwares, né? Que é o ForFlex e o Silverlight. O ForFlex funciona em Flash, o Silverlight é na Microsoft, a gente começou a fazer todas as aplicações em Flash. E aí depois veio a preocupação de como o Flash roda em alguns e não roda em outros. A gente podia ter problema lá na frente das pessoas não conseguirem abrir nossa aplicação. Então, a gente tem desenvolvido aí, tanto no Flash quanto no Silverlight, para as aplicações, né? E vendo aí qual é a melhor forma de a gente disponibilizar. Eu digo a gente porque é a equipe de geografia que tem feito isso. A gente está aí com um gargalo e estamos tentando uma contratação para um desenvolvedor,
né, para poder customizar as nossas aplicações, porque até onde vai o nosso conhecimento, que é na área de geografia, muito pouco na área de desenvolvimento, né? Então, a gente tem feito algumas aplicações bem simples, muito mais para mostrar o que a gente está fazendo do que efetivamente para consumir informação via aplicação, porque a gente ainda está com um gargalo aí. E a gente tem disponibilizado também algumas informações pelo ArcGIS Online, né, direto lá do nosso desktop, e por essa aplicação aqui, que eu vou mostrar ali na frente algumas aplicações. Então, essa é a estrutura, é como está funcionando o fluxo aí de dados e de informações e como a gente gostaria que as outras secretarias fizessem parte. O banco de dados, que está lá no Proderj, a gente fez uma modelagem inicial onde cada secretaria tem autonomia no seu próprio banco. Tá? Ele tem as suas permissões, ele faz a sua alimentação, ele consome as suas informações e ele disponibiliza o que puder ser disponibilizado. Nada passa pela CIDRAP para a gente poder disponibilizar ou não. A ideia é que cada secretaria tenha autonomia para fazer isso. E o que achar interessante que seja consumido por todo mundo, fica num outro banco de dados que a gente chamou de banco de dados GIS, que é um banco de dados comum a todos, onde todo mundo pode consumir tudo e utilizar tudo. Né? A etapa atual tá interna, está na organização mesmo da nossa base de dados, como eu já falei, né? O levantamento das informações, de onde estão, quais são os modelos, a conversão desses dados, muita coisa de base cartográfica ainda está em CAD, ainda está em MicroStation, ainda está em outros formatos que a gente precisa converter, precisa padronizar cartograficamente, né? Datum, referência e tal. Precisa organizar para uma validação da informação antes de alimentar o banco, para também não começar a ter no banco tudo que as pessoas acham que deve ter, mas que não estão padronizados, que não estão integrados. Então, a gente internamente está nessa organização. Externamente, a gente está na identificação de parcerias, né, com outras secretarias. A gente tem passado aí 1 ano e meio só conversando, indo às secretarias, tentando entender o que tem de iniciativa na área de geotecnologias que a gente pode ajudar, que a gente quer contribuir, quer trabalhar mesmo pensando numa estrutura de governo do Estado e não mais de secretarias. E a gente tem feito alguns termos e acordos de cooperação técnica com essas secretarias, exatamente para conseguir trabalhar em conjunto, né? Com o objetivo de integrar os bancos, integrar as pessoas numa troca de experiência, porque a gente tem muito profissional isolado aí em cada secretaria que tem boas ideias, que tem uma experiência de já ter feito algumas coisas em outros locais, né? Pensando numa redução sempre de retrabalho, de uma secretaria adquirir, de repente, comprar uma imagem de satélite do estado inteiro e a outra secretaria, no ano seguinte, comprar a mesma imagem. Então, a gente quer ter uma redução mesmo e uma melhor aplicação de gasto público na área de geotecnologias. E a ideia é isso mesmo, uma base de dados de informações corporativas, onde todo mundo trabalhe dessa forma. Atualmente, a gente já tem um acordo de cooperação técnica com essas secretarias, né, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão, a Fundação CEPERG, a Secretaria de Estado do Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Serviços. O nosso acordo foi assinado por todos os secretários. Tem uma condicionante importante, que é a questão de trabalhar geotecnologias integradas dentro desse acordo de cooperação. A gente chama esse acordo até de café das quintas, que a gente tem se encontrado aí de 15 em 15 dias, todas as quintas-feiras, para pensar na melhor forma de estruturação, de organização. E, além desse acordo de cooperação, que já está assinado, está oficializado, os secretários estão entendendo que é importante trabalhar, a gente tem algumas conversas já sendo feitas, né, com o ITERG principalmente, que é um parceirão assim, de e-mail o tempo todo, da gente conversando como a gente pode organizar isso, a Escola de Defesa Civil, o DRM e o INEA. Então, essas conversas também já estão traçadas, ainda não foram oficializadas, mas a gente já está aí num caminho de conversa. Alguns trabalhos que a gente já tem feito em parcerias independentes dos acordos de cooperação é a questão do inventário dos dados espaciais existentes em todos os planos e projetos de cunho regional que já foram feitos no Estado, né, ao longo aí de 30 a 40 anos,
E aí tem essas secretarias que fazem parte do Café das Quintas trabalhando aí ferrenhamente nessa organização e levantando esses dados. A gente participa do GT de avaliação das imagens RapidEye, que foram compradas para o inventário florestal da SEA, da Secretaria do Estado do Ambiente. Então, a gente participou aí desde o termo de referência até a avaliação das imagens brutas, dos mosaicos, das composições, e ainda está aí numa fase da empresa fazer alguns ajustes, então isso ainda não está disponível porque ainda não foi validado, mas a ideia é que esteja disponível até o fim do ano, aí, o mais rápido possível, né? A gente participa de uma Câmara Técnica de Discussão do Sistema de Informação para o Plano de Recursos Hídricos, junto com o INEA, né? A elaboração de planos de trabalho para o acordo de cooperação na área de gel com a SEA, com a Defesa Civil, com o ITERJ, e um curso de capacitação, principalmente em GPS e Google Earth, que está sendo feito junto com a FIPERJ, junto com a Defesa Civil. Porque a gente vê que muitos técnicos, por não terem nenhum conhecimento na área de geotecnologia, vão para a vistoria e aí tem uma série de dificuldades de depois montar um relatório, de espacializar aquela informação e tal. Então, a gente capacitando, pelo menos na ferramenta, utilização de GPS e utilização do Google Earth, que é free, que todo mundo hoje em dia tem acesso, já ficaria um pouco mais fácil para ele começar a entender a importância da gente espacializar as informações. Né? Esse trabalho de avaliação das imagens de RapidEye, ele gerou aí, foi adquirido junto à empresa um geocatálogo, né, onde vão estar disponíveis todas essas imagens. A nossa preocupação em trabalhar junto com eles é que esse contrato é de um ano e alguma coisa, e aí a preocupação é, bom, então como é que esse geocatálogo vai funcionar depois? Então a nossa preocupação é, vamos então disponibilizar essas informações pelo Proderj, já que a gente tem a estrutura e que todo mundo está ligado ao Proderj, vamos disponibilizar isso no banco de dados e acabar um pouquinho com a dependência dessa contratação aí durante tantos anos para ter disponível essas imagens. Né? A questão da capacitação, como eu já falei, a gente já montou o curso, né? O curso aí é de mais ou menos 7 horas, dá para fazer num dia só, 3 horas de manhã com aula prática e teórica sobre o uso do GPS, e a parte da tarde, como você descarregar esses pontos de GPS no Google Earth, o que o Google Earth pode te auxiliar aí no teu trabalho, né? Até no monitoramento, por conta de uma série de imagens que ele tem disponibilizado aí ao longo do tempo. Então, esse curso já está montado, a gente está só tentando organizar questão de sala, de onde vai ser dado esse curso, mas já está pronto. Eu estou me estendendo. Tá. Vou passar, então, rapidinho aqui, só alguns exemplos do que a gente tem trabalhado com geotecnologias dentro da Secretaria. Né? O nosso primeiro trabalho foi uma organização de base cartográfica, porque a preocupação dos técnicos era, mas o que a gente tem disponível de base cartográfica dentro do Estado que a gente possa trabalhar. Então, são bases cartográficas de uma série de fontes, né? IBGE, Ampla, Fundação CID, IPP, prefeituras, né? De Volta Redonda, Teresópolis, Niterói, o que a gente já conseguiu organizar. Então, a gente percebe que a área metropolitana ela é bem coberta, né? Numa escala aí de 1 para 10 mil, 1 para 2 mil, mas o resto do Estado a gente não tem isso. Então, quem trabalha no Estado sofre muito com falta de dado, né, cartográfico no resto do Estado. A gente tem aí 1 para 50 mil e o INEA, junto com o IBGE, 1 para 25 mil. A Nathalie, que é a coordenadora desse grupo lá no INEA, está aqui também. A gente fica ansioso o tempo todo, quando essa base 1 para 25 mil vai estar disponível, quando a gente vai poder utilizar, porque realmente é uma carência dentro do governo do Estado de material cartográfico. Né? Imagens a gente já conseguiu adquirir aí junto ao Ministério do Meio Ambiente, RapidEye 2011 para o Estado inteiro, as ortofotos do IBGE junto com a INEA, mas que já são de 2005, 2006, e agora a RapidEye 2012, e a ideia é ter um monitoramento aí de todos os anos da compra disso, mas em relação à imagem de satélite, em dado cartográfico, não. Essa foi a nossa primeira experiência de tentar disponibilizar algumas informações pelo ArcGIS Online. Então, tem algumas informações lá, bem básicas mesmo, de composição de população por município, que a gente sabe que tem isso dentro do IBGE disponível,
mas a nossa preocupação era fazer isso por região de governo, tendo em vista a gente trabalhar no Estado com um recorte espacial regional. Então, a gente fez aí algumas adaptações só para disponibilizar. Não conseguimos baixar dado nenhum, é só mesmo visual e tal. E aí, alguns trabalhos que a gente tem feito, né? Um importante, que a gente quer instalar um terminal público pesqueiro na ilha de Itaoca, que fica em São Gonçalo, né? Tem acesso pela Baía de Guanabara, é onde está sendo construído o pier da Petrobras, que liga a Baía de Guanabara ao Comperj, e esse pier depois vai ser doado ao município e a estrada vai ser estadual. Então, pensando nessa estrutura, vamos então, de repente, colocar um terminal público pesqueiro que não existe no estado do Rio de Janeiro. É uma carência grande, as pessoas pescam no litoral do Rio de Janeiro e vão desembarcar lá em Santa Catarina, porque tem estrutura, e no estado do Rio não tem. Então, a gente fez uma série de levantamentos, né, de uma área de estudo, levantamento de declividade, para tentar dar suporte a um zoneamento da área, né, levantamento de solos, de morfologia, dados socioeconômicos, e a gente chegou aí preliminarmente num zoneamento para a área e na identificação de uma melhor área para colocar o terminal público pesqueiro e um distrito industrial pesqueiro acoplado a esse terminal para dar um suporte ao estado do Rio de Janeiro nesse sentido. Né? Eu vou passar rapidinho, porque agora são só aplicações mesmo, esse é um outro projeto que já foi contratado, já está pronto, e a gente está agora só na captação de recurso para a execução da obra. É um território pesqueiro também lá em Niterói, no canto de Itaipu. Quem conhece a praia de Itaipu sabe que existe uma sede de uma colônia, e a gente fez também um trabalho para dar suporte a essa empresa que ia fazer o projeto urbanístico e socioeconômico, e aí a empresa já acabou o contrato, a gente está agora só na captação de recurso para conseguir colocar em prática o que a gente projeta. Um outro projeto interessante que a gente fez em conjunto com o pessoal do grupamento aeromarítimo foi a identificação de embarcações que estão meio que afundadas e viraram destroços na Baía de Guanabara, né? E isso dificulta muito a navegação, inclusive a navegação para chegar ao Centro Integrado de Pesca Artesanal, que existe em Niterói, que foi feito com dinheiro do Ministério da Pesca e que não está funcionando porque os barcos não conseguem chegar lá. Então, a gente fez um levantamento, foi de barco, levantamento com GPS, isso, fotografia dessas coisas que estão lá. E isso se transformou num banco de dados, onde tem toda a informação da embarcação, o nome da embarcação, porque essas embarcações têm dono, e se o dono não tirar, tem que ser notificado para poder ser tirado pelo Ministério Público. E agora já está na etapa de retirada por parte do INEA, de retirada dessas embarcações. Então, foi um trabalho bem legal, a gente usou já a tecnologia desde o início, na aquisição de ponto até a produção mesmo de uma base. Essas são algumas aplicações, como eu falei, que a gente tem feito lá, né? Uma de localização das nossas unidades no interior, tem aí o site para entrar, para você já ser levado direto para essa unidade, tem os contatos, é uma coisa bem simples, é feito por geógrafo, gente, então assim, tem limitação mesmo prática de execução da aplicação em si, do desenvolvimento, não da construção da base da informação, mas do desenvolvimento dessa interface com o usuário. Né? A gente não tem uma formação, pelo menos na graduação, na minha época, a gente não tinha uma formação para isso, mas a gente está conseguindo aí avançar um pouco e estamos na discussão de tentativa aí de um desenvolvedor para a gente conseguir disponibilizar dados. Um outro trabalho foi das diversas regionalizações do Estado, né? Cada secretaria usa um recorte espacial diferente. Isso virou até um capítulo do PPA nosso, né, de 2013, falando dessa dificuldade de integrar um mesmo recorte espacial para diversas temáticas. Então, isso virou também uma aplicação e a ideia é que as outras secretarias, eu também uso uma regionalização diferenciada, consiga colocar aí para a gente saber como é que está sendo a atuação mesmo no território do Estado. E essa é uma outra aplicação também de investimentos públicos na região metropolitana do Rio. Foi um trabalho assim, extremamente grande. Nós temos 1.150 registros de investimentos públicos só na região.
metropolitana, foi feito assim, com auxílio de liga para a secretaria, pede a informação, a secretaria envia ou em Excel ou em relatório, a gente organiza isso em base de dados, em organização, e a gente conseguiu um bom trabalho, né? Até para a questão da transparência mesmo, de como os investimentos estão sendo distribuídos no Estado. Então, tem aí prazo de vigência, tempo de início, tempo de fim, se é projeto, se é estudo, se é obra, qual o valor disso gasto. Então, assim, é um projeto bem interessante que a gente queria fazer para o Estado inteiro, mas realmente a gente não teve perna para continuar fazendo isso. Então, assim, o legal é que essas parcerias sejam construídas e cada secretaria alimente as suas informações para deixar aí disponível para a população e para o próprio governador, né? O que eu tenho de investimento no governo do Estado, na região metropolitana de todas as secretarias. Ter isso especializado, ter isso com as informações é extremamente interessante. Então, é só um exemplozinho, né? A gente optou por ponto, porque alguns investimentos a gente teve mesmo dificuldade de materializar, seja ele em área de atuação ou em vias, ou, por exemplo, esgotamento sanitário, que é no estado, no município inteiro, como a gente vai espacializar isso sem ser pontualmente. Então, a gente optou por ponto nesse primeiro momento e ver se a gente vai ter perna aí para detalhar um pouco mais essas informações. Isso é um outro trabalho também da SEASA, né, porque eu falei isso muito dos trabalhos da FIPERJ, mas a SEASA também fez um trabalho junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, principalmente em relação à regularização da área que a SEASA utiliza e do que já foi invadido por comunidades, o que não. Também fizemos um banquinho de dados dentro da SEASA, o que funciona em cada pavilhão, quem são os responsáveis, quanto de usuário tem por pavilhão. Então, é um trabalho bem legal. Isso é um relatório é o anuário estatístico, né, que a gente chama da estatística pesqueira no estado do Rio. Então, tem de 2011, tem de 2012, está sendo produzido agora até o final do ano, o de 2013, que é como está a produção pesqueira no estado. Tem um grupo de GEO dentro da FIPERJ que está assim, se debruçando naqueles dados em papel, organizados do que tinha, e sistematizando essas informações. E também um outro trabalho da FIPERJ, eu vou acabar que eu acho que eu já passei do limite. Então, meus contatos aí também, a ideia é sempre trabalhar mesmo em parceria. A gente entende desenvolvimento regional sendo feito em muitas mãos, não vai ser uma Secretaria de Estado que vai conseguir fazer isso, então a gente está aberto aí para qualquer tipo de trabalho em conjunto, precisando do apoio, a gente também faz parte dos grupos de trabalho e estamos à disposição aí para o que precisar. Perguntas, então, presenciais? Gabriel? Alô, Juliana, parabéns pelo trabalho, realmente impressionante o que vocês estão fazendo. Sou Luiz, do IBGE, tá? Estou agora lá participando da INDE, né? E eu queria só fazer uma observação na parte que você falou lá justamente dos metadados, né? Que vocês chamam de informações, que são os metadados, e pontuar duas coisas muito importantes. Uma coisa muito importante que você falou é você tornar essa questão dos metadados transparente para quem vai fazer. Você pontuou muito bem isso, a gente teve uma experiência nesse sentido. Quer dizer, quando a gente começou lá atrás, a gente começou com um treinamento de metadados já super completo, muitas pessoas se assustaram com aquilo, entendeu? Então, depois nós fomos calibrando isso. Hoje, por exemplo, a capacitação que a gente faz em Brasília, a primeira coisa que a gente fala é uma introdução bem básica para quem nunca ouviu falar em metadados. Tá? E depois a gente vai aumentando a questão do nível de dificuldade, a coisa mais técnica, então continue nesse caminho. Né? Outra coisa que você fala também extremamente importante são os dados legados, né, que você está falando. Quer dizer, aquela quantidade de dados que você tem lá do tempo do papel, que ninguém se lembra mais, é importante catalogar como metadados. A gente não tem todas as informações, não interessa. Bota o que você puder botar. Alguma informação é melhor do que nenhuma. Tá? Então, basicamente isso aí que eu só queria pontuar. A gente está à disposição, se você quiser depois, enfim, entrar em contato, a gente trocar ideias e tal, e contar um pouco da nossa experiência, estamos lá à disposição. Ok? Parabéns. Obrigada, com certeza a gente vai fazer contato, porque, como eu falei, a gente está engatinhando, né? A gente começou agora e aí
As parcerias são importantes, a gente ainda não teve nem tempo mesmo, porque os trabalhos do dia a dia, junto com essa organização, essa estrutura, que eu acho que é extremamente importante, que tem que existir. A gente ainda não conseguiu fazer contato com todo mundo, né? O Marco do CEPERJ, que é o Marco Antônio, é um parceiro extremamente importante, ele faz parte desse Café das Quintas, está com a gente o tempo inteiro. Ficou um pouco triste que ele está de férias, não poderia vir hoje. E, assim, eles são o nó, né, da Índia dentro do Estado, e a gente tem conversado bastante, e eu acho que tem que ter essa troca, com certeza. Mais alguma presencial lá atrás? Parabéns, Pedro Hugo, sou da equipe técnica de projetos especiais de meio ambiente do DRM-RJ. O que eu gostaria de saber é mais detalhes sobre esse termo de cooperação com o DRM. Já tem com a CDIs, DRM é da CDIs. Isso. Especialmente porque eu sou membro titular do Comitê da Baía de Guanabara e do subcomitê Maricá-Guarapina. E lá no subcomitê, a FIPERJ também participava como suplente do DRM. Isso. E agora, até pela constante presença dos técnicos, que é o Rodrigo e o Felipe, que acho que é na base de Niterói, e eles passaram a ser também titulares do subcomitê. Então, eles já tinham apresentado lá um trabalho de monitoramento, se não me engano, né, da região, do sistema lagunar, e nós estávamos pensando em ampliar, não só para o sistema, mas para os cursos d'água da bacia de Maricá, e estamos conversando de fazer um trabalho em conjunto e pensando até ficamos de marcar, acho que eles entraram em férias e tal, ficamos de marcar uma conversa com o pessoal do geoprocessamento lá do DRM. Então, eu gostaria de saber detalhes que eu não sabia que havia um termo de cooperação. O DRM, a gente tem duas frentes, né? Uma, porque o DRM é vinculado à CDIs e a CDI já está nesse acordo técnico de cooperação técnica um pouquinho mais antigo, que já está oficializado. O que acontecia? Tinham 2 representantes da CDI indo a essas reuniões. E eles foram direcionados para uma outra atividade e pararam de ir. E por a gente achar que é super importante que permaneça, eu conheço algumas pessoas de ser amiga das pessoas que trabalham no DRM, que é a Suelen e a Elisa, que são concursadas recentes lá do DRM. Falei, gente, tem uma vaga aberta da CDIs lá, e a gente precisava que vocês participassem, voltassem a atuar, não sei nem se vão ser as indicadas, mas que seria interessante participar dessas reuniões, porque a gente ia começar a discutir o termo de referência do zoneamento ecológico-econômico do Estado, então seria importante. Então, elas têm participado dessas reuniões, desse acordo. E o segundo momento, que a gente está meio que diretamente conversando, também é para a utilização dessa estrutura que está disponível no Prodeste, que da mesma forma que a gente precisa consumir algumas informações que vocês produzem, vocês também precisam consumir algumas informações que a FIPERJ produz e que a CEDRAP, posteriormente, se Deus quiser, vai produzir. Então, a gente está nessa conversa nesse sentido, nessas duas esferas. Um termo de cooperação que já existe a CDIs e que as pessoas participam indo a essas reuniões, e o outro dessa forma. Esse problema que você falou da gente ser suplente nos comitês de bacia, acontece a mesma coisa no subcomitê do Leste Metropolitano. A gente é suplente do INEA. Assim, a FIPERJ são suplentes do INEA. E, às vezes, assim, a gente não participa efetivamente da forma como nós gostaríamos. Então, todos esses comitês que a gente faz parte, a gente está pedindo para que abram, na mudança do conselho, né, para que abram vagas para a CEDRAP e a FIPERJ, tendo em vista o trabalho que a gente está desenvolvendo, de integração e tal. Então, as conversas estão nesse patamar, com o DRM. Mas nada impede da gente troca telefone, troca e-mail, uma próxima reunião. Vá lá, a gente está em Niterói também, a gente está na sede de Niterói, ali na rodoviária, é pertinho, a gente pode trocar o que for necessário, a gente está aberto mesmo para isso. Tá. Outra pergunta. Tem mais uma pergunta? Bom dia a todos, meu nome é José Arnaldo, estou como subsecretário de Meio Ambiente de Japeri, né? E gostaria de ser, na verdade, um grande usuário das suas informações.
Também sou articulador do Fórum de Secretários do entorno da Reserva Biológica do Tinguá, especialmente na expectativa de construir e fomentar o maior investimento possível na conservação, né? Porque do desenvolvimento econômico tem muita coisa, e o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Arco Metropolitano aponta claramente que a pressão antrópica no cenário 2030 vai urbanizar tudo aquilo, e são algumas unidades de conservação municipais que sequer são citadas muitas das vezes, né? E a minha pergunta é, como um trabalho desse, que talvez seja uma das ações de governança prevista lá naquele plano, né, inclui os municípios nesse desafio de geotecnologias da gestão pública e que seja realmente aplicável horizontalmente nas nossas secretarias. Imagine você, sim, se você tem todas essas dificuldades a nível de Estado, tu imagine nós, municípios, que nem sequer nascemos para geotecnologia, né? Google Earth ainda é o grande marco, né? Você imagina, né? E sofremos de tudo que já fizemos, virou lixo. Alguém apagou o HD, alguém levou o HD para casa, essas coisas que todos nós conhecemos. Mas parabenizar, a minha, na verdade, já peguei o seu contato para que a gente possa estar trocando, como a gente troca com o INEA também, né? E poder volumar aí e acelerar essa perspectiva. Parabéns, né, pelo trabalho, valeu a ideia de querer socializar as informações, é importante. E eu vou te procurar. Não, com Tá certeza, bom? a gente está... E como que os municípios se encaixam um pouco nessa questão? Então, em relação aos municípios, o que acontece? A gente tem um convênio, que a gente chama de um convênio guarda-chuva, né, com os municípios do estado do Rio de Janeiro. E isso, assim, implica em a gente poder fazer parcerias em diversas áreas, né? Uma das coisas que a gente começou a ser feito, e aí eu confesso que eu entrei de férias e eu não sei muito bem em que pé andou, e aí de repente o Gaio pode ajudar, é que a gente começou a trabalhar junto com a AG Rio naquela questão da captação de recursos pelo PIMAT, né? E como os municípios poderiam se organizar, principalmente na área de gel, né? Na compra de aquisição de computador, de servidor, para não correr o risco aí, de repente, leva um HD para casa e apaga. Então, isso começou a ser feito. A gente começou meio que a estruturar um modelo assim, do que seria basicamente para o município que não tem nada, poderia ter. Né? O que seria interessante num primeiro momento. É a base cartográfica em escala. Então, a gente começou a estruturar isso. Eu não sei se o Gaio tem mais informação em relação a isso com a AG Rio, em que pé estava. Mas nada impede, assim, da gente voltar, assim, conversar, né? Ver realmente quais são as necessidades, como a prefeitura se encaixaria, né? E como a gente poderia dar um apoio aí, nem que seja técnico, operacional na área, sem problema. Eu trabalhei em prefeitura, eu sei que às vezes a gente sofre bastante, assim, de não ter parceiro. Vamos estreitar, vamos estreitar. Juliana, obrigado então, obrigado aí a apresentação, as perguntas.